Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Com meu irmão, eu não tenho louvor e exaltar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores, no meio dos louvores, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E domingo é todos lá, vem louvar, vem louvar. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Vamos lá. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Ei, pois com teu braço forte, Senhor, realiza prodígio. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão e do clamor, então vou mais. Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Diz pro irmão, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, pois com teu braço forte, Senhor, realiza prodígio. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nessa graça desse Deus que diz: aonde duas ou mais pessoas se reúnem em meu nome. É nessa graça desse Deus que este movimento católico, movimento carismático, nós aqui do Grupo de Oração de Sertãozinho, São Paulo,
nos reunimos a toda segunda-feira. É o dia principal do nosso grupo, né? Nós estamos aqui na casa da nossa comunidade, na casa da comunidade do Grupo Cristo Vive, louvando, glorificando. Eu quero entregar a todos vocês que aqui neste momento estão, todos vocês que junto comigo vão abrir o seu coração. Quero saudar os irmãos que estão aqui conosco, através da internet, a Silvia, a Sônia. Que maravilha, nós temos hoje um intercedor forte, o Padre Fábio Ribeiro. Dá-nos a sua bênção, Padre, intercede por nós aqui no grupo de hoje. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Fidenilson, esse irmão, que bom, né? Um dos frutos maravilhosos que foi o retorno dessa live, dessa transmissão, foi ter contato com irmãos que há muitos anos fizeram parte presencialmente do grupo, mas hoje moram em outra cidade, e agora então com esse instrumento, né? É bom poder usar as coisas para coisas boas. Então, por essa transmissão da internet, a gente tem conseguido falar com irmãos, rever irmãos, rezar com irmãos, que faz tempo que a gente não rezava. O intuito inicial dessa transmissão foi que os membros do nosso grupo que não estavam podendo vir no grupo, então começaram a acompanhar as reuniões que a gente aqui fazia. E está sendo tão bom, tão frutuoso, que a gente manteve. Aqui a gente tem, né? Liga a pessoa, boa noite, fala aí. Fala, paz de Jesus. Fala assim, vem você para cá também. Né? Temos irmãos que estão aqui orando, intercedendo. E assim nós transmitimos aí 40, 50 minutos. Depois encerramos e continuamos mais uma meia horinha com quem está aqui presencialmente. Então eu quero louvar a Deus. E hoje eu quero que você abra sua mente. Eu quero que você abra seu coração. Porque eu quero com você, conversar com você, pregar para você, exortar você. Qual é o Cristo que há dentro do teu coração? Qual é o Jesus que vive dentro do teu coração? Esse fim de semana nós meditamos aquele trecho que o povo de Deus estava escravo lá no Egito, clamando por libertação, clamando por bênçãos, por alívio. E Deus se manifesta e liberta aquele povo do Egito e vai levá-lo para a terra prometida. Mas nesse inteirinho desses 40 anos de levar a terra prometida, no decorrer da vida, no decorrer do caminho, no decorrer das coisas que acontecem em mim, acontecem em você, e você tem que tomar cuidado. De repente aquele povo esqueceu da libertação, esqueceu do propósito fundamental que era chegar lá na terra prometida. Hoje, qual o propósito fundamental nosso? É a salvação. E há pessoas que têm memória muito curta, tem gente que esquece o que Deus, o que a igreja, o que o grupo de oração fez na vida dela, né? Eu sou um pregador de mais de 40 e tantos anos, 38 anos num grupo, desculpa ser repetitivo nessas coisas, mas eu já vi muita gente se perder no caminho. Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas elas se tornam o centro da coisa e esquecem que o centro tem que ser Jesus Cristo. Às vezes as suas coisas, suas situações, né? Eu estou vindo de um momento tão feliz, todos vocês sabem que acompanham a gente. Semana passada eu fiz 60 anos, agradeço minha comunidade fez uma linda surpresa. Eu não sabia, mas sabia, porque não tem como não saber, né? Mas foi surpresa. Uma festa, né? Um agradecimento, não pela minha vida, mas por aquilo que Cristo, através da minha vida, celebrar a minha vida não é só a minha vida, é celebrar um ministério, um chamado, uma obra de Deus, né?
Então eu quero louvar, agradecer minha comunidade, minha família também que estava lá. E meditando, sabe, sábado à tarde eu acompanhava o bispo da Rede Vida, o bispo lá do Padre Marcelo, e eu já dei estudo bíblico, né? Então, de uma hora para outra, ouvindo aquela meditação com o bispo, me levou tão além de ver que como as pessoas não conhecem a Deus, como as pessoas não conhecem a Cristo, ou como as pessoas, sem perceber, elas fazem cada um Cristo. É que cada um tem o teu jeito de Cristo, o teu jeito da religião, tudo errado. O grande propósito é a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O grande propósito é o Cristo. Me dá uma Bíblia, a minha está morrendo no celular. Você conhece o Jesus da Bíblia? O Jesus da doutrina? Ou você conhece o Jesus da fantasia? Só o Jesus da cura, só o Jesus do milagre, só o Jesus do momento? Tem gente que facilmente esquece o que era e o que Deus fez na vida dela. Quantas pessoas, por exemplo, aqui neste grupo de oração mesmo, quantas pessoas eu vi, sabe, entrar, aqui nós temos um corredor, eu vi pessoas entrar estrupiadas. Deus fez grande obra, grande bênção. Mas Deus faz uma grande obra, uma grande bênção para um propósito. Não por coisas imediatistas, não por coisas momentâneas, mas Deus faz coisas por um propósito. É como um pai e uma mãe que ela projeta, ela pensa no futuro do filho. Imagina nosso Deus celestial, que não há falhas nele. Às vezes um pai e mãe tem falhas, pessoas têm falhas, mas nosso Deus celestial, ele não tem falhas. Eu vejo muitos, sabe, alhos por galhos. Eu vejo às vezes pessoas, sabe, desmistificar, sabe, falsificar a pessoa de Cristo. Eu vejo em teologias, até falsas religiões, usar o nome de Cristo. Porque Cristo é amor, porque Cristo é caridade, porque Cristo é bondade. Não, Cristo é salvação. A caridade, a bondade, a temperança, isso é fruto de quem tem Deus no coração. Por que numa das homilias mais poderosas do apóstolo São Paulo, ele fala: ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, mas se eu não tivesse caridade, mas espera aí, dar coisas aos pobres, cesta básica, sopinha, fazer não sei o que, isso não é caridade? Não, isso é gesto de amor, é gesto de ser humano, de semelhante. Agora, a caridade que fala é aquela caridade que fala tudo suporta, que não é arrogante, que não é orgulhosa, que não é escandalosa, que perdoa. Tem gente que é cristã e não tem o dom do perdão. Tem gente, eu vou repetir, tem gente que não sai debaixo da saia do padre e não tem perdão. Às vezes, desculpa dizer, até os próprios padres. Tem padre que atende o elemento, o membro dele num confessionário, mas sabe, é a fofoca. A fofoca é coisa do diabo, né? Tem gente que fica jogando na cara um do outro que fez, deixou de fazer. Cuidado, meu irmão. Tem muita gente que não conhece o Cristo da Bíblia. Embora não saia de dentro da igreja, seja de movimentos de igreja, seja até do movimento carismático católico, mas não conhece o Cristo da doutrina. Conhece o Cristo do milagre, o Cristo do imediatismo, o Cristo disso, daquilo. Cuidado, meu irmão. Eu repito, até falsas religiões usam a face de Cristo, palavras de Cristo. E nos cobra também, né? Sabe, Deus é amor, eterno amor, amor incondicional, sim, mas Deus é justo.
Um dia vai haver um julgamento. Eu sou um dos poucos pregadores que prega dois sentidos do julgamento: o juízo final e o individual antecipado. Ou seja, se eu morrer agora, morrer aqui, para mim já vai ser o juízo, porque depois da morte não há arrependimento, não há conversão. O que você tem que fazer agora é agora, aqui neste momento. Depois da morte não há salvação, não. Deus vai te julgar por aquilo que você viveu, pela sua conduta, vai te julgar. Então eu sou um dos poucos pregadores que foca isso, sabe? A conversão é agora, o momento é agora. Então, meu querido, minha querida, que Jesus você conhece? Que Jesus você tem dentro do seu coração? Que Jesus você tem dentro da sua mente? Que Jesus você tem na sua língua, nos seus olhos, no seu ouvido? Que Jesus é esse? A doutrina não são várias doutrinas. Eu acho, eu penso. Mas não precisa ser tão desse jeito. Quanto que eu já ouvi isso? Quantas pessoas que usam a igreja, usam o grupo de oração, aí depois fica bem, também não precisa mais da igreja, não precisa mais do grupo de oração, não precisa mais da nossa reza, como diz o outro, né? Então cuidado, meu irmão, Jesus não é conveniência. Eu sou às vezes o tipo de pregador que não fala aquilo que as pessoas querem ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Eu não preciso ficar preso na liturgia, que hoje é o dia do Cristo Rei, amanhã é o dia do Cristo. Não, eu não, o sacerdote ele tem. O padre, na homilia, no advento, ele tem que seguir lá a doutrina. Mas eu não preciso fazer isso. Eu acompanho o Evangelho, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto de ouvir o Evangelho, às vezes, quando o Frei Gilson ora todo dia. Muito bom. Mas cuidado, meu irmão, que Cristo, eu repito, eu vou repetir talvez várias vezes na noite de hoje, que Cristo você tem aí dentro de você? É um Cristo que você obedece Ele? Ou é um Cristo serviçal? Um Cristo que tem que estar ali na hora dos seus momentos de dores, nos seus momentos de lágrimas, né? Me perdoe alguns grupos de orações, me perdoe. Tem grupo de oração que você ouve, às vezes eu acompanho toda santa noite. Tem que ter, você que não está bem agora, coloque a mão no seu coração. Como está você agora? Ou quando vai ter amadurecimento? Lá na carta de Hebreus diz que, dependendo do tempo que você tem, você já devia ser mestre. Igual eu cobro aqui da minha comunidade pessoas que pararam de frequentar a intercessão, pararam de frequentar o grupo de sábado. Então, de repente, hoje nós paramos com isso, amanhã paramos com aquilo, de repente vamos parar com tudo. Cuidado, meu irmão. Eu sei que não é fácil. Hoje mesmo, meu filho, que vem toda segunda-feira, ele não veio. Eu falei, como que é? Agora você vai uma segunda sim, uma segunda não? Como que é? E às vezes as coisas são assim, não é fácil. E às vezes, por isso, sinceridade, eu agradeço a Deus a maneira que eu sou, por estar aqui há tantos anos. Eu amo vir aqui, eu desejo vir aqui, me faz falta vir aqui. Então, meu irmão, amado irmão, cuidado com o tipo de Cristo que você tem aí, talvez, elaborado dentro da sua mente. Aprenda a doutrina. Mas o pastor, o padre, o outro, não vai na Bíblia, vai na palavra de Deus. Se aprofunda na palavra de Deus. Eu repito, até falsas religiões usam a face de Cristo.
até falsas religiões usam ensinamentos de Cristo. Porque é verdade, isso aí, nesse ponto eu concordo sim também. Tem gente que às vezes vai na igreja, mas se você conviver com ela, nem parece que ela vai na igreja. Tem gente que carrega a Biblinha debaixo do braço e nem parece que tem uma Bíblia. Tem gente que parece que não frequenta a igreja nenhuma pela sua atitude. E hoje, meus queridos, meus irmãos, nós somos muito manipulados, né? Hoje a gente está vendo a realidade da imprensa brasileira, a suja imprensa brasileira, que manipulou durante anos. Como uma pessoa vai ter cultura só assistindo novela? Me explica. A cultura é induzida por eles. Como uma pessoa vai expandir seus horizontes com certos tipos de apresentadores de televisão? Como já foquei algumas semanas atrás, a tristeza da palavra seguir, o Instagram que tem lá, meus seguidores, como diz, pessoas que seguem, pelo amor de Deus, influenciadores sociais, influencia na maquiagem, influencia na roupa, influencia nisso, influencia naquilo. Meu Deus, você quer se espelhar, você quer seguir alguém de verdade? Olha aqui, ó. Conheça Jesus Cristo, Filho de Deus. Conheça a vida de Jesus. Mas eu repito, não fique pautado nos milagres de Jesus. Não fique pautado, eu nunca me esqueço, mas talvez se tiver gente na minha comunidade vai lembrar uma coisa. Há muitos anos atrás teve um filme, eu até recomendo você assistir, chama Irmão Sol e Irmão Lua. Esse era um filme, é um dos filmes mais completos sobre a vida de São Francisco de Assis. E alguém lá na minha comunidade conseguiu ir lá no cinema e reservar todos os ingressos para nós. Então imagina, você ia assistir num cinema a vida de São Francisco de Assis com todo mundo da sua comunidade. Moral da história, nós tínhamos 20 e poucos anos. Aí foi um tal de moço deixar a barba crescer. Naquela época existia um cobertor, uma manta, que era tipo um cobertor, a gente punha em cobertor, uma mochila, sandália. Aí um dia o nosso padre chegou numa reunião nossa e disse assim: olha, eu quero que todo mundo vá no barbeiro cabeleireiro para cortar essas barbas, esses cabelos, vocês estão muito indecentes, porque vocês não têm que parecer santo, vocês têm que ser santo. Não é uma barba, não é um cabelo, não é uma roupa de mendigo que vai se semelhar a Cristo, mas é um coração, é um pensamento de Cristo que vai semelhar a Cristo. É igual a gente vê, né? Eu conheço gente pobre, de todas as classes sociais. Eu conheço gente muito rica. Como diz num ditado popular, tem gente que não tem nem onde cair morto, mas tem um rei na barriga. Tem gente que acha que só porque compra um óculos, como que é? Fala uma marca de óculos aí, gente. Bamba, tem outras marcas, só porque põe um óculos de marca aqui assim, já acha que é não sei o que. Tem gente que às vezes só porque consegue de repente melhorar financeiramente, ter um pouquinho de dinheiro mais, meu Deus do céu, né? Esse dia eu fui num lugar em Minas e aconteceu de eu esquecer o meu carregador do meu celular. Eu tenho um celularzinho aqui chinês, como chama, Léo? Xiaomi, é bom, tem, é marca boa, né? Mas aí eu fui lá no lugar em Minas, esqueci o carregador. Cara do céu, todo mundo que eu pedia, você tem um carregador, tudo iPhone.
né? O cara de bicicleta, os caras não tem nem onde cair morto, mas tem um iPhone. Quanto é um iPhone hoje? Mais ou menos 5, 10, 8, tem até de 10 mil, né? Meu Deus do céu, você vê como que é as coisas. E o duro que caça, cada ano eles lançam, já deve estar no iPhone 12, é isso? 14, né? Eu lembro quando nós conhecemos lá naquele lugar, eu falei, já estava iPhone 8 aqui no Brasil, era iPhone não sei o quê. Ou acorda para a vida, cara. Acorda para essa vida de comparação. As pessoas, elas não são mais elas. As pessoas, eu repito, elas não são mais elas. Elas são comparadas com as outras. Hã? Eu não vou falar não, mas eu conheço uma doutrina evangélica. Eu não vou falar não, mas eu cumprir. Mas se você conhecer alguém dessa igreja, você vai entender. Se um membro da igreja compra um carro, os outros membros da igreja compram um carro melhor. Eu estou falando isso porque essa semana aconteceu uma coisa. Um membro da igreja do cara mudou para construir uma casa melhor. Você queria que o cara vendeu a casa dele para construir uma casa melhor que a do outro. Quem me falou isso foi o cara que vai colocar o portão. Paulo, ele perguntou quantos metros que era o portão do irmão dele. Se você for mais inteligente, vocês vão saber, não vou falar nome, mas dá para saber que tipo de igreja é essa. Aí eu pergunto, que Deus é esse? Que religião é essa? Que fé é essa? Cuidado, meu irmão. O Cristo da Bíblia, o Jesus da doutrina que diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Cristo que diz, conhecereis a verdade vos libertará. O Cristo que diz que se teus olhos é santo, todo o seu corpo é santo, sua alma. Então cuidado, meu irmão. Aquele povo que estava escravo no Egito, que sofreram lá no Egito, clamando o libertador, Deus o liberta e vai levá-los à terra prometida, mas muitos vão se perder no caminho. Olha para o irmão do lado, pergunta, será que você não está se perdendo no caminho, não? Como eu sei se eu estou me perdendo no caminho? O povo de Deus tinha Moisés. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Quando nós estamos unidos, como nós somos um só corpo, uma só fé, um só espírito, ninguém caminha sozinho. Fala para um lado, você não caminha sozinho. Fala de novo, do outro lado, você não caminha sozinho. Eu preciso da minha comunidade. A minha comunidade precisa de mim. Eu preciso rezar por eles e eles precisam rezar por mim. Quando às vezes, como eu disse, daqui a pouquinho nós encerramos aqui, nós temos um momento de oração. Nós colocamos a mão no irmão da direita, no irmão da esquerda. Às vezes nós fazemos a intercessão aqui, recentemente nós vimos, né, Lucas? Cada um ficou em pé. O que você está precisando que a gente reza para você? Cada um foi falando, a gente foi intercedendo. A pessoa que quer caminhar sozinha, que não precisa mais da sua comunidade, que não precisa mais. Tem gente que não vai nem mais na igreja, não precisa nem da igreja, né, cara? Né? Já acha que conhece Deus, interpreta a Bíblia da sua maneira. Cuidado, meu irmão. Deus não é conveniência, Deus é salvação. Deixa eu saudar mais um dos irmãos que entrou aqui conosco. Sebastião Alves, Patrícia Rapatoni,
Sirlênia, Lilian, Elídio, faz tempo que eu não te vi, Elídio, aqui. A Bruna Monteiro. Bendito seja Deus, exaltado seja Silva Vaz, o povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Diga assim: também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, cada dia mais perto. O quê? Então, o povo de Deus, naquela intenção, caminhava para a terra prometida. Hoje nós caminhamos para o reino dos céus, para a glória eterna. Será que você é uma pessoa preparada para a glória eterna? Essa pandemia, esse Covid, fez com que as pessoas, sabe, ponderavam muitas coisas. E será que nem isso bastou para você entender que nós não somos nada? Nem isso fez você cair a ficha? Pensa de uma hora para outra, com toda a tecnologia, com todos os iPhone 14, iPhone 10, iPhone 21, iPhone, que vai chegar no 21, né? Quem somos nós? Com todas as tecnologias, né? Esse dia eu descobri uma marca de carro que compete com a Lamborghini, um carro feito, acho que é na Suécia. Meu Deus, aqueles carros que a gente só vê em feira de automóveis, você entendeu? Meu Pai amado, com todas essas tecnologias, com toda essa situação, nós não somos nada. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Então, meu irmão, minha irmã, alguns estão entrando aqui agora, eu estou pregando, meditando hoje, que qual é o Jesus que você conhece? Que Jesus você conhece? Lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles frequentavam o templo, que eles viviam segundo a doutrina dos apóstolos. Cuidado com os charlatães, cuidado com os falsos profetas. Me perdoe dizer, mas eu vou ter que dizer, porque eu rezei muito sobre isso hoje. Tem gente que às vezes a igreja é meio de vida. Tem, eu às vezes eu coloco a minha cabeça a prêmio. Mas eu tenho que falar. Tem pastores e padres que, em vez deles servirem a comunidade, servirem a Deus, é a comunidade que os serve. Às vezes tem padre que parece que é meio de vida ser padre. Parece que é meio de vida. Então cuidado, meu irmão. Eu amo a igreja Santa Apostólica. Hoje, na minha oração do tempo presente, tem um momento que a gente ora, que eu oro pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Eu às vezes vejo certos bispos, certos padres que, nota 10, nota 1000, nota 1.000.000. Mas às vezes tem uns padres. Ontem mesmo eu vi um padre num programa de televisão aí, endeusando, eu vou falar, endeusando a Xuxa. Para com isso, gente. Teve ontem um programa de televisão. Entre as pessoas que estavam lá, tinha um padre. Às vezes a pessoa é conveniente, cara. Cuidado. Eu aprendi com um padre
Cônego Antônio, dessa comunidade, que hoje é falecido, mostra quem tu andas, eu direi quem tu és. A Bíblia diz: seu sim seja sim, seu não seja não. Eu sou um tipo de pregador que não crio bons amigos, não. Tem gente que, vixe, Maria, me fala pelas costas. Porque às vezes eu não falo o que a pessoa quer, não. Eu não fico batendo tapinha nas costas, não. Não preciso disso. Eu quero me salvar e quero que as pessoas se salvem. Às vezes você acha que aquela pessoa é tua amiguinha, teu amiguinho. Amiguinho do quê? Amigo é quem me leva para Deus. Né? O Lucas será meu amigo se ele me cobrar de eu seguir a Deus. Eu estar na graça de Deus. E vice-versa. Nós temos que um conduzir o outro. Então cuidado, meu irmão. Tem gente por aí, né? Por que na própria igreja católica, eu vou dar uma palmatória, teve escândalos? Mas você tem que entender que não é a igreja que errou. É o fulano lá que errou. Já dizia Santo Agostinho, a igreja é santa e pecadora. Santa porque é de Deus, e pecadora porque tem nós, nos traste. Eu publicamente falo das coisas boas, mim também peço perdão de minhas falhas. Mas assim como tem bons médicos, existem maus médicos. Assim como tem bons pedreiros, existem maus pedreiros. Assim como tem bons engenheiros, tem maus engenheiros. E assim como tem padres bons, tem padres ruins. Tem padre que podia voltar para o seminário. Lê lá na carta do profeta. Tem uns que falam lá, o profeta fala, eles não vão para o céu e nem levam os outros para o céu. É isso que eu quero falar na noite de hoje. Que Jesus que você está aprendendo, que Jesus te ensinaram, ou melhor, qual é o Jesus que você então está passando para os outros? Às vezes é polêmica. Tem uma fábrica aqui em Sertãozinho que eu vou lá entregar uma coisa que eu forneço, e às vezes entram numa salinha 4, 5, volta e meia vem lá, eles aproveitam na hora que eu estou lá para vir fazer umas perguntas. E eu respondo sem dó. Às vezes na sala tem 3, 4 pessoas, aí vem, às vezes tem perguntas até mal intencionadas, não é? Como aquela pergunta que fizeram para Jesus Cristo lá, pegaram é justo pagar imposto a César? E Jesus na sabedoria diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E às vezes as pessoas veem que eu sou lá, né? Hoje mesmo falam assim, dá até o telefone, Paulo. É o Paulo da igreja, eu vou pôr aqui, Paulo da igreja. Eu falei, que bom. Uma pessoa que nem me conhece, me chamou vai pôr o Paulo da igreja. Que bom. O duro se fosse o Paulo do boteco, o Paulo boiadeiro, o Paulo não sei o quê, o Paulo churrasqueiro, o Paulo do rancho. Paulo da igreja. Aí eu falei, não, põe bolão carismático, é mais pior. Então, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Que tipo de Deus se você não conhece o Jesus verdadeiro, como você vai levar a luz? Se você não conhece o Jesus verdadeiro, como você vai levar a verdade? Se você não conhece o Jesus verdadeiro, como que você vai para o céu e vai levar pessoas para o céu? Eu repito, eu preciso servir a Deus, não é Deus me servir, não. No dia que eu fiz 60 anos, foi no dia 9, eu fui rezar. E na minha oração dos 60 anos me veio assim: se eu não tivesse reconhecido Jesus, se eu não tivesse me convertido, minha vida não teria valido nada. Nada. A melhor coisa que eu encontrei nesses 60 anos se chama
A Igreja Católica Apostólica Romana. A melhor coisa que eu encontrei na minha vida se chama Jesus Cristo. O melhor bem material que eu tenho, olha o melhor bem. Não é carro, não é moto, não é isso nem aquilo. Não é óculos Ray-Ban, nem iPhone 9. A melhor coisa que eu tenho é a Sagrada Escritura. O Testamento, Novo e Velho Testamento. Então, meu irmão, minha irmã, não busque o Deus da conveniência, o Jesus da conveniência. Há muitos anos atrás eu fui em Israel e um dos guias nossos lá, ele disse assim: vocês vieram ver a Terra Santa ou o Santo da Terra? Quem vai muito pela Canção Nova repete a fala desse guia. Porque se aquela terra é santa, porque Jesus nasceu lá, Jesus viveu lá. Porque se Jesus não tivesse nascido lá, tivesse nascido na Austrália, na América do Norte, na Índia, lá seria a Terra Santa. Então você vive a terra ou o santo da terra? Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Eu repito, há falsas doutrinas, há falsas religiões que usam até o rosto de Cristo. Usa coisas, né? Como eu repeti, vou repetir. Ai, tem que cuidar dos pobres, dar comidinha para os pobres. Isso é uma coisa natural. Eu não dou um pão para um pobre porque ele é pobre. Eu dou um pão para o pobre porque ele é meu irmão. Porque naquela situação ele está menos favorecido. Não porque ele é um indigente, um mendigo nem nada. Não, eu trato todo mundo bem. Na própria Bíblia, no Evangelho tem, você está numa reunião e entra uma pessoa ilustre. E na mesma reunião entra lá o que se diz não ser ilustre. Como você vai tratar um e outro? Nós somos todos filhos de Deus. Para mim, essa cronologia de rico, pobre, tem gente que às vezes é menos afortunada na vida e é muito mais feliz. É muito mais autêntico as coisas. Cuidado, meu irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que balança cai. Mas a palavra diz: seu sim seja sim, seu não seja não. O que for fora disso é do maligno. Cuidado com o mundo. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então, não é um óculos X ou Y, não é uma camisa X ou Y, não é um sapato, né? Não é uma bolsa. Nossa, cara, saber que existe uma bolsa que custa mais de 70, 80 mil reais. Desculpa falar, me perdoem, vocês me perdoam também, quem está aqui, quem está assistindo, é ter bolsa na cabeça, né? Vem cá, uma bolsa, cara. Uma vez eu vi uma reportagem, e tinha uma marca de roupa, de bolsa que custa, relógio que custa, para com isso, cara. O mundo da ostentação, o mundo do glamour, com todo respeito, até a rainha morre. Né? Com todo respeito, Deus abençoe a rainha, né? Porque agora eu vou perguntar para você: vai ser as joias? Vai ser os castelos? O que vai acontecer agora com a rainha? Vai ser ela e Deus. Se ela é independente de ser rainha, ela é um bom ser humano. A gente sabe que todo mundo da Inglaterra é da igreja anglicana. Eu acho que vai ter até missa de corpo. Você já não teve missa de corpo presente da rainha? Mas agora não vai ser só joias, seus bilhões. Está vendo?
Até para ilustrar a nossa pregação de hoje. É raro, né? Pergunta para se a pessoa do teu lado é rainha, é nobre aí. É exato. Não é todo dia que morre, né, Lucas? Uma rainha, né, cara? E uma rainha de décadas, de séculos. A gente nasceu, ela já era rainha. Como que faz? É verdade, né? Quantos anos ela tinha? Hã? Ela era rainha desde 1929, não é isso? 26. Então, eu nem era nascido, a mulher já era rainha. Aí eu pergunto, e agora? Como diz a ditado popular falando, e agora, José? Hã? Como que faz? Que Deus abençoe ela, né? Porque era uma rainha que parece que o povo gostava dela, e coisa de carne. Né? Deus abençoe. Isso que conta no ser humano. Então, seja quem você seja. Pergunte para você mesmo: eu tenho Deus no meu coração? Eu conheço e vivo o Jesus do Evangelho, da Palavra de Deus? Ou eu vivo o Jesus que eu articulo na minha cabeça que deve ser? Que Deus abençoe você. Deixa eu saudar mais irmãos aqui. Rogério Cruz, estou fazendo tempo aí, Rogério. A Bela lá de Guaçapará. Maria Diana Silva, tua irmã, né, Rosa? Ô Dianinha, hoje eu coisa. Eu passei em frente à tua casa de vocês e pensei nela. Olha, Rosa, está ouvindo, Rosa? Eu passei em frente à tua casa que eu fui lá no céu entregar as mercadorias. Eu pensei na Dianinha, ela está assistindo aqui hoje. Bendito seja Deus. Bruna Monteiro, Marcela e Adriana. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança. Jesus cega e tenho e porta. Reflita mais uma vez isso. O povo era escravo no Egito. Deus livra o povo. Mas você vai vendo a história, tem gente que às vezes quer voltar a ser escravo. Uma pessoa, Carlos, que larga o caminho de Deus, ela quer voltar a ser escrava. Quer voltar lá para o Egito. Cuidado, meu irmão. Olhar à frente, não olhar atrás. Viver cada dia e nada mais. Aquele que perseverar até o fim. Está vendo isso que é conhecer a Bíblia? É responder mesmo os seus grilos, mesmo as suas dúvidas. Você responde com a Bíblia. Eu sou um ser humano, às vezes tem coisa na minha cachola, mas imediatamente eu respondo para mim mesmo com a palavra de Deus. Que bom conhecer a palavra de Deus. Eu vou tomar uma água, que eu quero falar isso aqui só para encerrar. Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu sigo a Deus, mas não põe em prática. Por isso, em meu nome e em nome de pessoas que já te decepcionou na igreja,
Eu já vi gente se afastar de igreja por causa disso, daquilo. Não se afaste. Eu também já tive gente que me decepcionou. Mas de repente eu olhei a Cristo. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam para a gente ver quem é quem, né? Às vezes as coisas têm que acontecer para a gente ver quem é quem. Nesses mais de 40 anos que eu estou aqui, 38 anos na comunidade, quanta gente falava assim, era Deus no céu e Paulo na terra, mas bastou ter um problema, esqueceu tudo. O que acontece? A pessoa busca a conveniência. O Deus dela, como diz Moisés, é o seu próprio vento, suas vontades. Se está de acordo com as vontades dela, aí então ela segue. Não tem na palavra dela renunciar a si mesmo, tome sua cruz e segue. Está vendo a complexidade da coisa? A grandeza da coisa? Eu seguirei, o quê? Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Bendito seja Deus. Que Deus abençoe você que vai assistir, que está assistindo. Compartilhe essa live. E se um dia quiser estar com a gente, diga a gente. Hã? E aí? Faça, vem com a canção lá. Vem pra cá, meu irmão. Vai. Vem pra cá, meu irmão. Louvado seja Deus. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça até